Bom, quem está na prática clínica diária sabe, né, que existe aquela expectativa inegociável por precisão. Ah, sem dúvida. O tempo todo. Pois é, quando um profissional de saúde, sei lá, vai analisar um exame de imagem, um laudo de laboratório, a busca é sempre pela clareza absoluta, né? Uhum. É o preto no branco. Exato. Tipo, uma fratura óssea tá lá ou não tá? Uma artéria apresenta obstrução ou o fluxo tá normal? O diagnóstico, na grande maioria das vezes, ele repousa em bases que são objetivas, visíveis e bem categóricas. É um ecossistema profissional onde a evidência dita a regra, né? Sim, Essa categorização mais clara traz não só conforto, mas, assim, a segurança que é necessária para a tomada de decisões críticas, decisões que envolvem vidas humanas. Toda a formação médica é voltada para reduzir essa ambiguidade ao máximo, né? certo. Vamos desempacotar isso então. Porque o cenário muda drasticamente quando esse mesmo profissional, que foi super treinado para essa clareza clínica, ele decide expandir a carreira e olhar para o setor público. Nossa, muda completamente. Muda! Ele abre lá um documento oficial de concurso municipal e a sensação imediata é de que, sei lá, o equipamento de diagnóstico sofreu uma pane geral. Dá um curto-circuito. Total. No lugar de uma diretriz nítida, surge aquele emaranhado de regras administrativas, uns cronogramas áridos e exigências que, sinceramente, parecem super desconectadas da realidade de um hospital. O jargão jurídico afasta muito, né? Afasta. Então, a nossa missão hoje, no nosso mergulho, é atuar exatamente como um filtro de contraste para essa imagem institucional que é meio turva. Gostei da analogia. Estamos falando do edital da Prefeitura de Suzano, lá na região metropolitana de São Paulo, focado exclusivamente nas oportunidades para a área médica. E, bom, a importância de dissecar um edital municipal assim vai muito além de só buscar uma oportunidade de emprego, sabe? Tem um contexto maior. Exato. Analisar como uma prefeitura organiza esse recrutamento médico é, na verdade, ler a radiografia das políticas de saúde daquela região. Interessante. Os municípios são a linha de frente do Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente entende como eles atraem, como selecionam e alocam esses especialistas, a gente compreende os gargalos logísticos e as prioridades reais do atendimento à população no Brasil de hoje. E olha, o que traz uma urgência fantástica para nossa análise de hoje é o fator temporal. O relógio, né? Exatamente. Porque hoje é sexta-feira, 17 de abril de 2026. É o marco zero. É literalmente o marco zero. É o dia exato em que a janela de inscrições para esse certame acabou de ser aberta. O relógio administrativo começou a correr neste exato momento para quem nos acompanha. Pois é. É um momento em que, assim, a teoria do planejamento de carreira precisa bater de frente com a execução prática. Exato. Então, bom, já estabelecemos o cenário e essa urgência. A questão central agora é a gente entender a racionalidade econômica e profissional por trás desse documento. O famoso porquê, né? Isso, porque considerando toda aquela carga mental e a rotina exaustiva da profissão que a gente comentou, o que justificaria alguém parar tudo para investir tempo e energia, né, nessa seleção específica de Suzano que é organizada pelo Instituto Nosso Rumo? Olha, toda decisão de entrada no setor público envolve uma equação de custo de oportunidade. Tá. E para o profissional médico, essa equação quase sempre se equilibra numa relação bem direta entre a previsibilidade da carga horária e a rentabilidade que é garantida no fim do mês. Certo, então vamos olhar para os números concretos que o edital traz, porque eles revelam uma divisão bem estratégica aqui. São 2 blocos, né? Isso, documento estrutura as oportunidades com base em 2 jornadas de trabalho que são bem distintas. Primeiro, a gente tem a jornada de 24 horas semanais. Que é pesada. Muito. E ela é desenhada exclusivamente para o cargo de médico cirurgião geral plantonista. A remuneração base fixada para esse cargo é de R$ 12.062,91. Bom, o que nos indica imediatamente que o foco dessa carga horária é, sem dúvida, a sustentação da rede de urgência e emergência ali do município. Ficar na linha de frente mesmo. Exato. O plantão de 24 horas exige um perfil de disponibilidade e até de resistência física que é muito, muito específico. Faz todo sentido. Agora, a segunda estrutura que eles trazem é a jornada de 20 horas semanais. E aqui o espectro de atuação já se amplia bastante, né?
entram as especialidades. Exato. O edital contempla 5 especialidades sob esse regime de 20 horas. Tem médico clínico geral, dermatologista, neurologista, ortopedista e otorrinolaringologista. Uma boa variedade. E o vencimento inicial que eles propõem para esse grupo é de R$ 10.564,94. Nada mal para 20 horas, hein? Nada mal mesmo. E, além disso, o documento oficial aponta aqueles benefícios institucionais que vêm junto, né? Tem um vale-alimentação de R$ 518,47 e o adicional de insalubridade ou periculosidade, que está estipulada ali em R$ 421,07. Se a gente somar esses adicionais, eles representam um incremento que tangencia ali os R$ 1.000 mensais. E esse é um fator que compõe a renda fixa e altera positivamente o cálculo financeiro anual do profissional. Dá um respiro. Dá. Mas o ponto crucial dessas 20 horas não é apenas o valor nominal em si. É o que eu chamo da geometria do tempo, sabe? Como assim, geometria do tempo? É que uma jornada de 20 horas semanais, ela atua como uma âncora financeira. Ah, tá. Ela proporciona aquela estabilidade, os benefícios do setor público, enquanto deixa, a maior parte da semana totalmente livre para que o especialista consiga escalar os ganhos na clínica privada. Ah, entendi. É como se fosse uma base segura? Exatamente. É uma estratégia de mitigação de risco mesmo. O município ali te garante o piso e o setor privado permite aquela alavancagem financeira mais agressiva. Certo. Essa lógica da renda âncora é bem sólida. Mas, olha, aqui a gente esbarra num baita elefante na sala desse edital de Suzano. O cadastro reserva? Pois é, a prefeitura não está oferecendo nenhuma cadeira vazia que já está pronta para ser ocupada na segunda-feira. Nenhuma. Nenhuma. O quadro de vagas aponta lá de forma inflexível aquela sigla CR, cadastro reserva, em absolutamente todas essas especialidades. E assim, eu preciso questionar a validade disso. É a dor de todo candidato, né? Não, porque, pensa bem, o candidato é convidado a desembolsar R$ 106,62 de taxa de inscrição. Que não é tão barato. Não é? Aí ele tem que se submeter a um processo exaustivo de estudo sem a garantia matemática de uma contratação imediata. Não parece que o município está, simplesmente transferindo o custo logístico de criar um banco de talentos para o próprio candidato? Oferecendo só uma probabilidade em troca? Olha, é uma objeção muito, mas muito comum e totalmente compreensível do ponto de vista de quem está investindo tempo e dinheiro ali, né? Sim, porque parece injusto. Superficialmente parece mesmo uma terceirização de custos. Mas a administração pública, ela não opera com a mesma flexibilidade de uma empresa privada que decide contratar e pronto. Tem as amarras legais. Muitas. Existe todo um arcabouço legal, particularmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, que engessa muito a criação de novas vagas. A prefeitura não pode simplesmente criar dotação orçamentária do nada. A conta tem que fechar. Exato. No entanto, a saúde pública é um organismo vivo, super imprevisível. Até porque as pessoas adoecem independentemente de como está o balanço fiscal do município naquele mês, né? Perfeito. A doença não espera o orçamento. E os profissionais da rede atual, eles se aposentam, eles tiram licenças médicas, mudam de cidade. É um fluxo constante. E se o município for esperar uma cadeira ficar vazia para só então iniciar o planejamento de um concurso público? Nossa, vai demorar meses. Vai levar de 6 meses a 1 ano. E aí o sistema de saúde local entra em colapso total. Então, o cadastro reserva é, na verdade, um mecanismo de defesa institucional. Certo, faz sentido por esse ângulo. Ele permite que Suzano tenha uma fila hierarquizada de especialistas que já estão pré-aprovados. Quando a vacância acontece ou quando surge uma margem no orçamento para expandir a rede, a convocação é imediata. Então, assim, se o cadastro reserva é tipo o colete salva-vidas a longo prazo para o município, isso também transfere um peso gigantesco para o processo de ranqueamento, né? Sem dúvida. Porque se o candidato não está brigando para uma vaga que já existe ali, na verdade ele está brigando para ser o número 1 da fila no dia em que ela passar a existir. A posição é tudo. É tudo. É literalmente o que determina se o seu esforço vai gerar um contrato real em 6 meses ou se o seu nome vai ficar lá esquecido no fim de uma lista e o concurso expira em 2 anos. E isso nos leva diretamente, então, ao mecanismo de avaliação. A famosa barreira de entrada. Que é onde o bicho pega. E o documento é muito taxativo.
Existe só uma etapa. Uma só. Uma só. Não tem análise de currículo, não tem prova de títulos, não tem aquela entrevista. Zero. Todo o peso desse cadastro reserva vai repousar sobre uma única prova objetiva que já está agendada para o dia 14 de junho de 2026. Tá chegando. Tá aí. E a arquitetura dessa prova é, para dizer o mínimo, muito curiosa para quem é da saúde. É aquela arquitetura padrão que frequentemente causa perplexidade e até uma certa indignação em quem já tem uma formação técnica super especializada. Nossa, eu diria que causa frustração pura mesmo. Olha só, vamos dissecar como eles distribuíram as questões. Vamos lá. O edital estipula 8 questões de língua portuguesa, 8 questões de matemática, 8 de legislação e políticas de saúde e apenas, ouça bem, apenas 10 questões de conhecimentos específicos da área médica. O pessoal fica maluco com isso. E eu preciso contestar essa lógica com muita veemência. Porque se o objetivo deles é ranquear neurologistas brilhantes, ortopedistas excelentes ou cirurgiões de ponta, por que avaliar equações matemáticas lá do ensino médio? É a pergunta de $1 milhão. Tipo, por que não usar um estudo de caso clínico sob extrema pressão de tempo? Isso sim, não seria um critério de desempate muito mais relevante para quem vai atuar na linha de frente de um hospital municipal? Olha, a ideia de um estudo de caso clínico sob pressão, assim, soa perfeita na teoria, sabe? Porque realmente mediria a competência final do médico. Seria o ideal. Mas na engenharia de concursos públicos de larga escala, isso esbarra em 2 muros intransponíveis: a subjetividade e a homogeneidade técnica. Subjetividade de quem corrige, você diz? Exato. Avaliar estudos de caso introduz uma margem gigante para recursos jurídicos intermináveis. Isso paralisa o concurso por anos, às vezes. Nossa, é verdade, as pessoas vão contestar a correção. Sempre. E, além disso, quando você reúne dezenas de especialistas prestando um concurso, O nível é alto. o nível é incrivelmente alto e homogêneo. Eles sabem diagnosticar muito bem. Então, aquelas 10 questões específicas, elas não servem para encontrar o gênio da medicina da cidade. Servem para quê, então? Elas servem só para eliminar quem, por algum motivo, não tem nem o conhecimento básico esperado daquela especialidade. Entendi. Elas só nivelam o campo, mas não separam os melhores. Exatamente isso. A verdadeira separação ocorre no que a gente chama de teste de flexibilidade cognitiva. Opa, gostei do termo! É por isso que disciplinas como matemática e língua portuguesa são colocadas ali com tanto peso. Não se trata de testar se o otorrinolaringologista precisa usar a fórmula de Bhaskara para fazer uma cirurgia, sabe? Não faria sentido nenhum. Não faz. Trata-se de um teste de estresse cognitivo. Pense, por exemplo, num teste ergométrico para um paciente cardiológico. Tá, tô acompanhando. A esteira, quando está em alta velocidade com aquela inclinação toda, ela não está simulando a rotina diária da pessoa de caminhar até a padaria, certo? Certo, é muito mais pesado. Ela força o sistema a operar sobre uma carga não natural, justamente para revelar a verdadeira capacidade basal do coração. A matemática, a interpretação de textos superdensos e a legislação árida, elas são a esteira ergométrica do cérebro desse candidato. Uau, que analogia perfeita! Elas testam um raciocínio lógico sobre pressão, a capacidade de adaptação e a resiliência mental daquele médico diante de problemas que estão totalmente fora da zona de conforto dele. Essa perspectiva da esteira ergométrica mental muda completamente o nosso foco, porque isso significa que a estratégia de preparação de um médico que já é super experiente precisa dar um giro de 180 graus. Totalmente. Não se trata de ler o Harrison de medicina interna de capa a capa de novo, né? Mesmo. Trata-se de aceitar as regras desse jogo burocrático e começar a treinar os músculos cognitivos que estão atrofiados lá desde a época do vestibular. E convenhamos, enfrentar disciplinas tão fora da rotina diária como a legislação do SUS ou raciocínio lógico-matemático, isso exige uma eficiência cirúrgica. Muita disciplina. É impossível você abraçar todo o conteúdo programático do edital de forma desestruturada.
E é por isso que buscar uma ferramenta especializada se torna uma questão de sobrevivência num certame desses. Inclusive, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. A eficiência que uma plataforma de métricas oferece não é só um luxo. Hoje em dia é uma necessidade absoluta, ainda mais quando a gente analisa o cronograma estrito que é ditado por bancas como o Instituto Nosso Rumo. Que é quem está organizando esse, né? Sim, e o relógio que a gente falou lá no início, ele impõe umas restrições que são bem severas. Abriu hoje, dia 17 de abril. Isso. E ela opera num limite muito estrito. Ela vai se fechar lá no dia 14 de maio de 2026. Menos de um mês de inscrição. E após esse encerramento burocrático, a tal da prova objetiva de etapa única já está marcada para exatamente um mês depois, no dia 14 de junho de 2026. É um período muito, muito curto. A análise desse intervalo mostra o nível de intensidade que o concurso exige. Esse ato de 30 dias entre o fechamento das inscrições e a avaliação cria um cenário de sprint de altíssimo rendimento, sabe? Não é aquela maratona que você estuda aos pouquinhos por um ano. Não, é um tiro curto mesmo. E aí fica a dúvida, como é que um profissional que já atende em consultório, que cobre seus plantões noturnos, que já lida com aquela fadiga crônica que é típica da área da saúde, como ele consegue gerenciar a carga cognitiva para absorver matemática e políticas de saúde num ciclo de 30 dias? Parece impossível, né? Mas o segredo aí está muito na neurociência do aprendizado e na alocação estratégica do tempo que resta. Que é pouco. Sim, quando o prazo é tão exíguo assim, a pior estratégia possível é sentar e fazer aquela leitura passiva de teorias muito extensas. Pegar os PDFs gigantescos. Exato, isso não funciona. O profissional precisa abandonar completamente a ideia de, reaprender a matemática do zero ou de querer decorar cada parágrafo da Constituição que fala sobre a saúde. O que ele faz, então? A estratégia vencedora num prazo de 30 dias é o reconhecimento de padrões. E você faz isso através da resolução exaustiva de questões anteriores da própria banca organizadora, que no caso é o Instituto Nosso Rumo. Ah, entendi. O cérebro do candidato precisa se acostumar com a forma exata como a banca formula as armadilhas lá na prova de língua portuguesa e como ela estrutura os problemas lógicos. É quase como mapear o comportamento do adversário antes de você entrar no ringue, né? Em vez de ficar só treinando soco no vazio ali no seu quarto. Perfeita analogia, exatamente isso. E sobre a legislação de saúde, que compõe 8 questões fundamentais dessa prova. Existe algum padrão de cobrança nela também? Absolutamente. As bancas municipais, de forma geral, elas tendem a focar muito mais na operacionalização prática do SUS. Como ele funciona no dia a dia. E isso nos princípios de universalidade, na equidade e naquelas leis orgânicas da saúde. O candidato que entende, por exemplo, a lógica de financiamento e a descentralização do sistema, ele acaba acertando as questões só pela compreensão